Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sneiger falando para mais um vídeo e hoje é dia de perguntas e respostas. Eu vou tentar toda sexta-feira, né, tá colocando aí um vídeo de perguntas e respostas para vocês. Diogo, como que eu faço para participar? Fique ligado na comunidade do canal. Aonde que é a comunidade? Você entra lá na página inicial do canal, lá em cima vai estar escrito lá comunidade. Lá eu sempre posto algumas fotos, sempre tem bastante novidades por lá. Então, toda segunda-feira, durante a semana, eu vou estar colocando lá uma publicação, falando, galera, manda aí as perguntas com dúvidas para o nosso vídeo de sexta. Vamos tentar aí formar este quadro aí para ver como que vai se suceder, né? Então vamos para as perguntas e respostas desta nossa semana. A dúvida do nosso amigo Pedro. Uma pergunta: as fases da Lua influenciam nos procedimentos que fazemos nas plantas? Se sim, como? Obrigado. Legal a pergunta do Pedro. As fases da Lua influenciam nas podas das nossas plantas? Enfim, Pedro, eu, Diogo, nunca utilizei as fases da Lua para fazer podas nas plantas. Eu gostaria, né? Eu sempre falo comigo mesmo, eu vou começar a seguir essa questão das fases da Lua para podar as minhas plantas, porque a Lua realmente ela tem uma influência em tudo, né? Em tudo aqui na Terra. Se ela influencia as marés, né? Do mar, que a água sobe, a água desce, questão de cortar bambu, né? Meu pai gosta muito de pescar de varinha, quem aí gosta de pescar, né? Então meu pai tem a lua, que ele vai lá e corta o bambu. Se ele cortar o bambu na lua errado, o que vai acontecer com esse bambu? Esse bambu vai se apodrecer e ele não vai ter tanta flexibilidade na pesca ali, a vara vai se quebrar também. Então as varas que ele corta na lua correta, que eu não sei te falar qual lua né, dá certinho. A lua ela tem uma influência sobre as plantas na questão da seiva, né? A circulação da seiva, em certa fase da lua a seiva está subindo, em certa fase da lua a seiva está descendo, em certa fase da lua ela está acumulada mais embaixo nas raízes, em certa fase da lua ela está acumulada mais em cima. Eu vou deixar aqui, se eu encontrei, acredito ter encontrado, tomara que eu encontrei, vai estar aqui, né, uma figura que mostra alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas eu, Diogo, nunca utilizei as fases da Lua para poder fazer podas, mas pretendo aprender sobre isso, porque eu acredito que existe sim uma certa influência, levando em consideração essa questão de seiva, ok? E vale a pena também pesquisar sobre o assunto. Vamos aí para a pergunta do Giancarlo. Bom dia, gostaria de saber se a caliandra é uma boa espécie para fazer fusão, utilizando mudas de 5 meses. Gian, a caliandra acredito que seja uma das piores espécies para poder fazer fusão de tronco. Olha, no bonsai, eu principalmente quando eu estava começando, olha, eu gostava de inventar demais. Eu ainda gosto, né? Até hoje, eu gosto de testar as possibilidades, eu gosto de provar as coisas com o meu próprio esforço, né? Eu gosto muito de fazer isso. E a caliandra, né? Igualzinho você está tentando aí, ou então passou isso pela sua cabeça, mas a caliandra é uma das piores espécies. Fusão de tronco no bonsai, ela é mais utilizada com as espécies do gênero Ficus, né? Com plantas que tenham ótima cicatrização. A caliandra é uma das plantas que tem a pior cicatrização. Pode-se dizer assim até que a caliandra não se cicatriza, né? Então, uma das piores espécies. Eu conheço fusão de tronco, galera, somente com Ficus, né? Eu não conheço uma outra espécie assim que o pessoal tente fazer essa fusão. Algumas plantas pode até ser que dê certo essa fusão, mas que não fique tão legal, igual o Pithecolobium, eu acredito que seja uma planta que pode ser feita uma fusão, né? A jabuticaba, eu acredito que seja uma planta que dê certo uma fusão,
Mas se for para a gente ver até na natureza, o próprio ficus mesmo, na natureza, quando cresce várias mudas perto, ele mesmo já quase que se gruda sozinho, né? Então, para fazer fusão, é interessante a gente tentar com espécies que sejam boas para isso, né? Várias espécies melhores para você tentar fazer essa fusão e aprender com ela também, sem ser a caliandra. A caliandra eu não recomendo fazer fusão de troncos. Beleza pura? Bom dia, seus vídeos são tops, aprendo muito com eles. Fiz umas estacas de piteco, eu admiro quem escreve piteco com H, precisa aprender isso. Fiz umas estacas de piteco e já começaram a enraizar. Deixo por quanto tempo na areia? Então, Reginaldo, eu estou até preparando um vídeo, né, sobre essa questão aí, por quanto tempo eu deixo as estacas na areia ou no substrato que elas estão sendo confeccionadas, né? Tá até aqui, ó, uma bacia de estaca de ficus aqui para falar um pouco sobre isso. Mas eu vou falar de uma maneira breve que vai aí ajudar, né, nessa questão. Estaca de piteco. Pode ser qualquer tipo de estaca, né? Como por exemplo, deixa eu ver como é que tá essa estaquinha aqui. Ó, já está enraizada. Mas enfim, por quanto tempo eu vou deixar? Eu sempre falo muito sobre essa questão, né? Que às vezes a gente quer saber assim, quanto tempo. Eu posso falar para você 3 meses, mas de repente 3 meses não foi suficiente, né? Agora, uma coisa é certa. É melhor você pecar, entre aspas, pecar por excesso do que pecar por falta. Porque às vezes as estacas estão começando ali a soltar aquelas raizinhas, aí você vai lá mexer. Eu sempre gosto de fazer estacas em berçários, né? Eu pego uma jardineira e faço várias estacas, né, nesse berçário e dá uma olhada. Eu deixo elas à vontade, aqui elas ficam 5 meses, 6 meses, elas vão crescendo. Talvez eu não tenha o vaso pronto, assim, ou um vaso legal para poder estar passando as minhas mudas para se desenvolverem mais. Eu posso fazer uma adubação aqui mesmo, mas o que mais vai fazer você entender se pode ou não é quando você pega e puxa assim, ó, e você vê que começa a levantar, tá vendo aqui, ó? Começa até levantar o torrão. Qualquer mudinha que eu pegar aqui, essa aqui eu peguei e saiu um pouco mais, ó. Se você constatar que a sua planta está enraizada, né? Veja bem, isso aqui é um mínimo de raízes para que a gente possa passar qualquer tipo de estaca para outro local. Agora, o que não pode é o seguinte, né? Eu não sei se você é iniciante ou não é, eu falo de uma maneira geral. Eu já fiz muito isso. Às vezes faz estaca, tem 30 dias que a estaca tá ali, aí você vai lá e faz isso aqui, ó. Chup, sai só o toquinho, né? Aí a lágrima escorre, né? Aí a lágrima escorre, porque a planta não soltou nenhuma raizinha ainda, mas ali o toquinho tá verdinho, né? Então, arruma uma jardineira, deixa descabelar mesmo, deixa soltar broto, não tenha pressa. Principalmente se for uma espécie, né, que você queira reproduzir. Não precisa sim pressa. Galera, a pressa às vezes, às vezes não, a pressa só atrapalha, né? Às vezes as pessoas quando estão no início, voltam a falar, não sei se você é iniciante ou não, fala de uma maneira geral. Quando as pessoas estão no início, elas ficam pensando assim, se eu não intervir, ou se eu não transplantar, ou se eu não podar, eu vou estar perdendo tempo e o meu bonsai vai estar em atraso. A primeira coisa que precisamos aprender é fazer a planta ter saúde, fazer a planta ter raízes, fazer a planta ter, como é que eu posso dizer assim, ter força para aguentar o tranco. Porque uma planta saudável, ela vai aguentar a poda, vai responder bem a essa poda. Por exemplo, se eu pego uma estaca precoce e levo para um vaso, às vezes eu penso que eu vou estar adiantando o processo, né, com uma estaca com pouquíssimas raízes, mas a planta vai ter que recuperar aquele estresse que ela passou, né? Por exemplo, uma planta igual essa aqui, ó. Se eu passo ela para um outro vaso, independente de ser ficus ou outra espécie, ela nem vai sentir, né? Ela vai passar para outro vaso e vai crescer ainda mais. Agora, a questão de quanto tempo, olha, no mínimo, se tratando de piteco,
3 meses, mínimo 3 meses. Deu 3 meses? Pega lá e dá uma olhada se está bem enraizado. Beleza pura? Gostaria de saber como tensionar a planta no vaso diferente de aramarela. Tem como furar o vaso e prender o arame pelo buraco? Luca, existe muitas maneiras para se tensionar uma planta, né? Para poder utilizar o arame ali para poder tensionar. E é complicado eu falar isso assim em um vídeo de perguntas e respostas. Mas eu acredito, né, eu não vou prometer, né, não prometer, mas prometendo que até o final da semana que vem nós vamos ter um vídeo sobre tracionamento e tensionamento de plantas, ok? Eu acredito que um vídeo específico sobre o assunto seria mais interessante para estar mostrando aí. Beleza pura? Então fica aí este comprometimento de fazer um vídeo sobre tensionamento e tracionamento, ok? Minha amiga Ângela está perguntando, tem um flamboyant plantado no chão há quase 2 anos, ele está com 2,30 metros de altura e 17 centímetros, olha, tem até os 17 centímetros de circunferência. Nessa época que estamos, sou do Ceará, época chuvosa que chamamos de inverno, posso retirar do chão para a bacia e fazer a poda drástica? Obrigado, grande abraço. Ângela, eu não sou assim um expert, né, em questão assim do clima do Ceará, que pelo escuto as pessoas falarem, né, tem até uma coisa meio diferente mesmo aí. Mas como você falou que aí você está em estações chuvosas, né, é muito legal também quando a gente consegue, né, acasalar essa questão, tipo fazer uma retirada em época chuvosa. A recuperação da planta ela é muito mais rápida também. Por exemplo, se você está em uma semana chuvosa, você pode sim retirar a sua planta, fazer uma poda drástica nela e deixa ela tomando a chuvinha durante a semana. É muito melhor você fazer esse tipo de intervenção no inverno, uma época mais fria, né? Uma época mais chuvosa também, do que fazer em uma época de seca, onde está um clima seco, né? Então, eu aconselharia sim, pode carcar a enxada aí pode carcar a enxada no flamboyant e retirar ele aí. Beleza pura? Pedro Perissé. O que fazer se após uma poda drástica os novos brotos não nascerem no topo do tronco, nascerem bem mais embaixo, no meio do tronco? Pedro, só há uma coisa a fazer nesse sentido, que é esperar. Deixar esses brotos que nasceram se desenvolver bastante, né? À medida que eles se amadurecerem, né, algumas plantas às vezes costumam sair vários brotos em um só local, fazer assim essa individualização desses brotos, mas o que a gente pode fazer é deixá-los crescer. Não tem como assim ter uma técnica específica, se alguém souber dessa técnica, compartilha conosco, né, de você fazer uma poda drástica esperando sair brotos só naqueles locais, né? A planta é que vai nos mostrar e que vai nos dar essas brotações, não tem como a gente assim querer esses brotos em locais específicos. Agora tem toda uma questão também de época, né? Nós fazemos essas podas drásticas tipo no final do inverno, no início da primavera, vai favorecer o quê? A planta ter uma brotação melhor, né? Ter uma brotação, ter uma resposta melhor dessa intervenção feita. Mas se nasceu embaixo, espera. Se a parte de cima do tronco ainda estiver verde, né, pode acontecer que depois que esses brotos que saíram se madurar e você fizer uma poda neles, a planta pode sim te dar brotações na parte de cima, que é onde você gostaria. Mas no mais, espera mesmo. Agricultura Pouso Frio. Gostaria de saber se dá para fazer bonsai de portucalária. Essa questão do bonsai de portucalária, né, dá pra gente até trazer também para a questão da rosa do deserto. Portucalária é bonsai, rosa do deserto é bonsai, né? Existem algumas coisas na arte do bonsai, né? Que, galera, a arte do bonsai, primeiramente, a arte do bonsai não existe dono, né? Não existe um papa. Se existe um papa da arte do bonsai, que é a pessoa que dita as regras, ou uma associação mundial, que você tem que seguir por aquele caminho, né?
vocês falam para mim aí, né? O bonsai não existe dono. A Portucalária afra, a pata de elefante, algumas plantas aí, vamos trazer para todas aí essas plantas de origem suculenta, Portucalária afra, rosa do deserto, são plantas que dá sim para a gente formatar como se fosse uma árvore. Existe aí plantas lindas, né? Portucalárias lindas formatadas em formatos de árvore, que as pessoas o quê? Imprimiram uma arte ali, né? Eu sei que essa pergunta do Pedro não foi essa, né? A pergunta é se dá para fazer ou não dá para fazer. Eu que gosto sempre de alongar os temas, né? Mas dá para fazer? Dá para fazer sim. Não é fácil, né? Não é fácil você conduzir uma portucalária. Eu acredito que é até mais difícil. Eu já tentei, né? Já fiz alguns. Principalmente se for para você querer fazer algo especial, né? Não só alguns galinhos ramificados, mas posicionar. Se eu encontrei, vou estar colocando foto aí de algumas portucalárias para vocês darem uma olhada aí, né? Como por exemplo mamão, né? Existe uma foto de um mamão muito bonito na internet. Mamão nem é árvore, Diogo. Gente, mas se a pessoa plantou um mamão, fez um trabalho no mamão ali, e ela tá feliz e aquilo ali é o bonsai dela de mamão, o que nós temos com isso, né? É o bonsai dela. Se ela quiser postar em 1000 sites diferentes, falar que é o bonsai de mamão, eu quero ver quem que vai falar isso. Agora, as pessoas são críticas, né? As pessoas podem criticar, alguém vai olhar e vai falar, nossa, olha lá, chamando aquilo ali de bonsai, que não sei o que tem. Galera, se você olhar no site da internet, o povo vende cada coisa como bonsai, né? Não estou criticando os meus amigos lojistas, não estou criticando as pessoas que vendem plantas, mas é uma realidade pura e simples, que existe. As pessoas vendem cada coisa falando que é bonsai, não só pela internet, galera. Eu tive numa cidade esses dias, visitei algumas lojas. Galera, eu não tenho aqui para mostrar para vocês uma coisa mais ou menos parecida. Mas se vocês verem as mudas em vasos que as pessoas pedem, R$500, mudas, literalmente mudas, nada mais do que mudas doentes e morrendo, né, em lojinhas de beira de estrada. Mas então, como é que nós vai fazer, né? Não tem jeito de fazer nada, não tem jeito de falar nada, mas sair fora do tema. Portucalária afra, dá para ser bonsai? Dá para ser bonsai sim. Se para você considerar um bonsai e gostar de conduzir a espécie, beleza pura. Dá para sim formatar e deixar aí a planta legal. Beleza pura? Então, essa foi a nossa última pergunta do quadro. Durante a semana eu vou estar postando lá na guia da comunidade. Galera, mandem perguntas, ok? Então pensa aí, galera, em perguntas objetivas, pergunta que vocês acham que vai ficar legal, né, para estar colocando neste formato de vídeo. Beleza pura? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu joinha no vídeo. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.